Como empreendedor, se eu vou para um lugar onde o ecossistema ele permite que eu empreenda com muita facilidade, isso aqui é muito bom. Mas qual que é o lado ruim num pensamento de segundo nível? É muito bom para todo mundo. Então, se é muito bom para todo mundo, também dificulta um pouco, né? Aliás, diminui a barreira de entrada. Então, você tem muita gente empreendendo. Aqui você tem muito mais dificuldade no empreendedorismo. Aqui no Brasil você tem, cara, imposto, governo, você tem uma série de coisas muito Sim. complexas. Então, você também tem mais competição, né? E onde tem mais problema, também existe um pouco mais de oportunidade para você trazer soluções. Então, como os Estados Unidos têm esse conceito, onde empreender é bacana, é positivo, é incentivado, e muita gente vai para lá para de alguma forma monetizar a sua vida, cara, eu queria que você me explicasse o porquê que ele consegue de fato atrair tanta gente. Assim, o que ele tem de diferente? Em comparação até com o Brasil. Por que a gente não atrai tanta gente aqui e por que eles atraem? Claro que existe um senso comum, mas eu queria que talvez você abordasse um pouquinho mais no Tá. específico de como criar um ecossistema onde eu possa atrair as melhores mentes, os melhores cérebros, os ganhadores de prêmio Nobel e assim por diante. Olha, assim, essa questão do que você trouxe, né, de mais competição, ela sim, ela se torna um problema, mas ao mesmo tempo, se você é muito bom, Uhum. você sabe que você vai ser muito valorizado ali, porque você vai ter uma vantagem que os outros não têm. Então, realmente acaba se tornando um filtro de seleção dos melhores. Porque se você é o melhor no que você faz, ou você é muito bom, você pode ter certeza que você vai para aquele lugar e lá, como é mais competitivo, você vai se dar bem. E você vai ficar muito rico, você vai ter muito sucesso, você vai, enfim, ter tudo que você precisa. Agora, por que que isso acontece? Por que que as pessoas vão para lá? Os Estados Unidos construíram, sei lá, o sistema democrático mais funcional de grande escala. Fala assim para mim: "Ah, Reni, mas a Suíça não é mais democrática do que os Estados Unidos?" Com certeza, mas a Suíça é um ovo. A Suíça é minúscula. Ela não é um lugar gigante com volume abraçando essa mistura toda. Apesar de você ter, né, na Suíça, talvez a gente dizer que ela é uma verdadeira federação, você tem 3 povos diferentes, com idiomas diferentes, unidos dentro de um único país, isso é um feito que a União Europeia não conseguiu ainda e está sonhando em fazer, e é um passo a mais dos Estados Unidos, porque a Federação Americana é todo mundo com a mesma cultura e com o mesmo idioma, apesar de gente ter vindo do mundo inteiro, chegaram lá, incorporaram aquela identidade e falava-se o mesmo idioma. Já na Suíça não, né, você Nas tem 3, 4 ligas no mesmo restaurante, assim, né? isso, assim, aquilo é o ápice de uma verdadeira federação, aonde as pessoas participam realmente, em cada escolha, em cada lei, todo mundo vota, é democracia direta. Então, talvez a Suíça criou um sistema de convivência, né, de tolerância, de regra, de Estado de Direito, de justiça, muito mais perfeito, talvez o mais perfeito do mundo, mas é pequeno. E não tem como ela absorver o mundo inteiro querendo ir para lá. Aliás, ela não vai nem deixar entrar. E ela é mais fechada, porque ela é menor. Os Estados Unidos, ele criou, eu acho que uma analogia boa para isso daqui é o conceito de plataforma no mundo digital. O business da plataforma, né? Uma Amazon. O que que é uma Amazon? Ela é um marketplace. Então você criou a estrutura onde todo mundo entra lá dentro, faz a sua lojinha e você junta todas as pontas. Os Estados Unidos criaram a moldura para você juntar todos os inputs diferentes. Sejam pessoas, sejam regras, sejam todas as coisas necessárias para que isso funcione. E aí, assim, eu identificaria talvez um ponto mais central desse sucesso, que é um Estado de Direito que funciona. O que que é isso? Meu, justiça para todo mundo igual. Ah, aí vai, né, as pessoas começam a fantasiar no que eu falei. Ah, você está dizendo que então os Estados Unidos é justo e perfeito, não tem justiça. Acabei de citar, e vou citar 1 milhão de injustiças. Mas o sistema, ele se autocorrige. Por quê? Porque ele é uma democracia plena e real e verdadeira. E essa é a diferença das pessoas não entendem entre uma ditadura e uma democracia. É, o, Você acha que o Brasil hoje vive algo mais próximo de uma ditadura ou de uma democracia?
Olha, assim, quando a gente fala, Thiago, em democracia ou ditadura, não existe um conceito absoluto, né? Ou absolutista. Democracia, ditadura. Uhum. Vamos imaginar uma escala que vai daqui até você. E aqui tem vários graus, que vai do mais democrático para o mais autoritário. Todos os países têm elementos autoritários, até os Estados Unidos, e todos os países têm elementos democráticos, até talvez a Coreia do Norte. Uhum. É, é difícil a gente estabelecer o lugar exato onde que você passou a curva, mas eu diria que o Brasil está ainda no campo mais democrático. Uhum. Tem várias coisas erradas acontecendo e vários problemas, e alguns deles históricos e recorrentes que a gente não resolve, que, assim, são pesos difíceis dessa democracia, dessa engrenagem funcionar com a perfeição que funciona nos Estados Unidos. Por que que isso é? Por que que a democracia ela faz a diferença? Porque, assim, você é um presidente, você faz uma besteira gigante. Acabou, você perdeu seu emprego. Você não volta para lá. Isso não acontece na China. Xi Jinping fez a política do Covid zero, ele não vai ser retirado nem punido por isso. Ele vai continuar fazendo quantas políticas idiotas ele quiser, por mais quantas décadas ele quiser. O Putin é a mesma coisa. Então, as pessoas elas precisam entender que a democracia ela erra. Claro que ela erra, mas ela se corrige. Porque as pessoas não aguentam aquilo. E quando eu falo em Estado de Direito, eu falo assim, tipo, você tem espaço para a gente descobrir o que está errado e apontar. Então você tem a imprensa vem e fala assim, opa, pera um pouquinho, olha isso daqui. E revela um grande escândalo. E aí a justiça tem que agir, aí a justiça não age direito, aí todo mundo critica, entendeu? Todas essas coisas elas são trazidas à tona. Existe o Snowden, que aponta que os Estados Unidos monitora e escuta a conversa de todo mundo? Existe. Não existe Snowden chinês nem russo. Entendeu? Por quê? Porque esse cara ele tá morto muito antes. E nos Estados Unidos, não. E aí vão lá e fazem um documentário e ganham o Oscar de melhor documentário. O documentário contando a história do Snowden. Além do documentário, você tem o filme do Snowden. Aí cria um grande debate na sociedade, assim, tipo, até que ponto o governo pode monitorar o que eu sei e o que eu falo? Quanto isso é justo ou não? Quanto isso é democrático? Quanto isso é um Estado de Direito que me dá condições de empreender, de ter minha privacidade respeitada? E aí começa uma grande discussão. Acho que não pode fazer isso. Aí vem um presidente e fala assim, pô, tá todo mundo falando que não pode. Eu vou falar que não pode fazer isso. Aí esse cara é eleito. Entendeu? Então, essas coisas, elas não são conceitos bobos e abstratos, elas mudam a vida das pessoas. E nessa moldura, você cria uma realidade onde você vai empreender e você pode ter certeza que você vai entrar com uma ação, não vai levar 30 anos para trazer justiça na sacanagem que alguém fez com você. Você vai ter aquilo resolvido. Você precisa demitir um funcionário porque você está passando por apuros, não é porque você é um sacana, e você demite. Mas aí é fácil demitir, e aí de repente você já toma o fôlego que você precisa e 3 meses depois você já está contratando de novo. Então as coisas, elas funcionam, elas são ágeis. Esse mecanismo não existe em outro lugar nenhum do